Prezado professor, querida professora, eu vos cumprimento com a gloriosa a paz do Senhor Jesus. Estamos alegres com o nosso Senhor Jesus por mais uma oportunidade que nós temos de falar das maravilhas de Deus e ensinar aos nossos alunos o caminho que leva ao céu. Me chamo Carlos Mateus e pela graça de Deus sou pastor e professor aqui na Assembleia de Deus de Missão do Distrito Federal. E lhe convido para esta aula, é uma aula muito especial. Essa aula é na Semana do Professor, então desde logo já parabenizo você, querido professor e professora, pelo esmero e pelo trabalho que realizam na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Eu convido para que nós possamos jejuar, orar e preparar esta aula de forma profícua e exímia, porque nós precisamos passar aos nossos alunos o melhor, porque Deus nos concedeu esta oportunidade para falar das boas novas dele. E neste trimestre estamos estudando um tema muito importante: as promessas de Deus, cujo subtítulo é Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Esta revista é comentada pelo nosso pastor Elinaldo Renovato. E hoje vamos estudar a lição de número 3, que diz o seguinte: as promessas de Deus para a igreja. O texto áureo desta semana está lá em Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 18. Diz o seguinte: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A verdade prática dessa lição de número 3, as promessas de Deus para a igreja são gloriosas. Promessas de vida eterna, de poder e glorificação final do nosso corpo. A título introdutório, eu convido ao professor, nós estamos em uma aula de escola bíblica dominical. É claro que nós temos que passar todo o conteúdo da lição. Então nós devemos ser sucinto, objetivo, mas nós não devemos ser raso. Devemos dar e ministrar uma aula com conhecimentos profundos aos nossos alunos. E eu convido os professores a estudarem Mateus capítulo 16, versículo 18. E eu indico o comentário do Novo Testamento sob uma perspectiva pentecostal. Ela é publicada pela CPAD e tem como editores Freste, Arrigton, e é muito importante esse comentário sobre esse versículo 18 de Mateus 16, porque existem algumas hermenêuticas contrárias à nossa hermenêutica, ou seja, existem algumas interpretações diferentes das nossas interpretações. E, por exemplo, a Igreja Católica entende que quando Jesus profere estas palavras ao seu apóstolo Pedro, Simão, Cefas, ele está definindo o papado através de Pedro. Contudo, nós, protestantes, assembleianos, temos outra interpretação, nós cremos diferente. Nós sabemos que a pedra angular da igreja é Cristo Jesus, porque ele é a cabeça da igreja. Pedro foi usado para dar início a esta igreja. Então este versículo retrata isso. Então eu convido a você, professor, a você, professora, a se aprofundar neste versículo e explicarem aos alunos a guisa de introdução, porque é um texto que ainda contém muito ainda ocupa muitas passagens obscuras de interpretações do povo. Então, nós precisamos elucidar esses temas, tá bom?
Tendo isso falado à guisa de introdução, nós vamos destacar aqui que o comentarista retrata que a Igreja de Cristo é a portadora das gloriosas promessas de Deus. Isso é importante nós destacarmos aos nossos alunos também. Eu trago aqui em Efésios capítulo número 2, dos versos 11 aos versos 22. Contexto histórico desta epístola: o apóstolo Paulo está preso em Roma, e ele escreve essa carta epístola à igreja em Éfeso, destacando o mistério da salvação, que a salvação nos foi dada de forma gratuita mediante a fé. E no capítulo número 2, ele destaca o mistério que havia escondido, que foi revelado à igreja. Eu vou ler esses versículos e convido também os professores a estudarem esses versículos em casa. Portanto, lembre-se que antes vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que eram da circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Versículo 13. Agora, porém, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Verso 14. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez e destruiu a barreira, o muro da inimizade. Não temos tempo de falar e ler todos os versículos, mas o apóstolo Paulo aqui, em toda a epístola à igreja em Éfeso, destaca que o cristão outrora era gentil, não era herdeiro da promessa. Só que Jesus Cristo veio, morreu pelos nossos pecados, e após ele morrer pelos nossos pecados, foi revelado o mistério que estava escondido, que embora a nação escolhida, conforme nós estudamos na lição passada, fosse Israel, a igreja é o povo escolhido de Deus. As promessas trazidas a Israel foram outorgadas à igreja, foram outorgadas a nós também. Esse era o mistério que estava escondido, que foi revelado. Então, é muito importante nós falarmos isso aos nossos alunos, que esse mistério revelado diz que a igreja é portadora das promessas do nosso Deus também. Amém? Vamos para o ponto de número 1, a natureza da promessa de Deus para a igreja. Eu trago aqui no livro auxiliar, escrito pelo nosso pastor Elinaldo Renovato, ele destaca aqui a partir da página número 32, alguns conceitos sobre igreja. Ele destaca que igreja, o termo igreja, que nós já sabemos, eclésia do grego, é junção de dois termos, ek, que é fora de, e kalel, que é chamar. Então, a igreja é considerados os chamados para fora, chamados para fazer a diferença. Ele sublinha que muitos filósofos gregos, por exemplo, Heródoto, Xenofontes, Platão, Eurípides, já usavam esses termos 5 séculos antes de Cristo. Só que no contexto neotestamentário, todas as vezes que aparece no Novo Testamento eclésia significa os chamados para fora, a igreja de Cristo. Ao menos uma vez que aparece no Novo Testamento que tem a intenção de falar assembleia, mas todas as outras vezes significa chamados para fora, a igreja. Ele destaca que na Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego, do Antigo Testamento, foram utilizados também centenas de vezes esse termo, mas o que eu quero focar é as palavras
que descrevem os cristãos. O pastor Elinaldo Renovato fala os termos os quais descrevem o povo escolhido de Deus, a igreja. Ele diz: os irmãos, os crentes, os santos, os eleitos, os discípulos, os cristãos, os do caminho. Então, é interessante, se tiver tempo na sala de aula, fazer um quadro sobre esses termos que descrevem os cristãos e apresentarem aos vossos alunos. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, um arquivo com este quadro para apresentar. E eu convido a vocês a apresentarem em sua sala de aula também. E o comentarista fala que a Bíblia Sagrada, ela tem modelos de escrita, ela tem gêneros literários diferentes. Tem algumas coisas na Bíblia Sagrada que são normativos, outros são narrativos. Outras coisas foram escritas de forma de alegoria, outras coisas são literais. E existem algumas alegorias na Bíblia Sagrada que retratam quem é a igreja. Então a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o templo de Deus e a igreja é a noiva de Cristo. Então isso é importante nós destacarmos aos nossos alunos. E antes de nós falarmos sobre a natureza das promessas da igreja, eu também quero convidar o professor ou professora a fazer uma leitura. Tem um livro publicado pela nossa CPAD, escrito pelo pastor Ezequias Soares, A Razão da Nossa Fé, o que assim cremos e assim vivemos. Neste livro, o pastor Ezequias descreve algumas teorias sobre o início da igreja. Uns falam que iniciou com Pedro, outros falam que iniciou com Jesus e outros falam que iniciou lá em Pentecostes. Então isso é importante nós destacarmos aos nossos alunos. Nós cremos que a igreja teve início com Jesus, claro, com os ensinamentos de Jesus, mas ela formou de forma organizada e orgânica a partir de Pentecostes, naquela pregação que Pedro pregou. Os 120 foram batizados com o Espírito Santo e as pessoas que estavam ali em Jerusalém ouviram em sua própria língua aquela ministração. Ali é a fundação da igreja. É assim que nós cremos, é assim que nós pregamos. É importante você frisar isso aos seus alunos também. Feita todas essas considerações iniciais, eu convido a nós aprofundarmos o que diz a nossa lição. Primeiro, a natureza da promessa de Deus para a igreja. Subponto 1, a promessa de sinais sobrenaturais. Todos nós conhecemos a grande comissão que está descrita nos dois evangelhos sinóticos de Mateus e Marcos. E existe uma tríplice missão: ir, ensinar e batizar. E essa tripla missão é da igreja, obrigação da igreja. Não é apenas do pastor, do secretário de missões, do presbítero, não. Essa tríplice obrigação é da igreja. Toda a igreja tem que ir, pregar e ensinar. E o batismo é o símbolo de morte ao mundo e recebimento como parte integrante do corpo de Cristo. Então nós devemos ir, ensinar, pregar, batizar. E Marcos capítulo 16, nós chamamos o final longo de Marcos. É importante você estudar isso também. Pesquise no Google ou em alguma enciclopédia, o final longo de Marcos, que é do versículos 9 ao 20 de Marcos 16. E lá, além de ter essa tríplice obrigação da igreja, tem também a promessa dos sinais que seguem aqueles que fazem a obra do Senhor. O evangelista Marcos diz que imporão a mão sobre os enfermos, eles serão curados,
imporão a mão e falarão novas línguas, e se alguma serpente o morder, não fará mal algum. Esta promessa é para a igreja. Deus prometeu na pessoa de Jesus Cristo que estes sinais seguirão aqueles que creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, esta promessa é para mim, é para você. Nós cremos na contemporaneidade dos dons espirituais, ou seja, essa promessa está em vigor. Proclame isso aos seus alunos. Os convide para, após a aula, fazerem uma oração e crendo com fé que estes milagres e estes sinais seguirão a todos que creem. Amém? Aí, subponto de número 2, a promessa de revestimento de poder. Jesus prometeu que não nos deixaria só, mas mandaria o Paracleto, o Espírito Santo, para estar conosco, o nosso Consolador. Então, a partir daquela pregação de Pedro, ali em Atos capítulo 1 e capítulo 2, o revestimento de poder foi concedido a todos que crerem. Então, o batismo com o Espírito Santo ainda está disponível. Eu sou batizado. Espero que você, querido professor, professora, sejam batizados. Se não são, vamos orar. Porque o Deus que batizou aqueles 120 no cenáculo, batizou Guna, batizou Celina de Albuquerque, Paulo Malaquias, aquele mesmo Deus continua batizando hoje. Então, vamos orar para que Deus batize os nossos alunos. E 3, promessas espirituais para uma instituição espiritual. Ele destaca que uma instituição espiritual tem promessas espirituais para serem confirmadas em seu ministério no mundo. Ou seja, a Igreja de Cristo tem mistérios a receber e tem promessas a receber. E dessas promessas nós vamos falar agora. Primeiro, no ponto de número 2, promessas de Deus para a igreja, promessa de vida eterna. Aqui é importante nós destacarmos um dado preocupante. O nosso país, ele é predominantemente cristão e especificamente católico. Os especialistas que estudam estatística, do IBGE principalmente, retratam que por volta de 2030 haverá mais evangélicos do que católicos na sociedade brasileira. Isso é uma bênção. Só que isso nos traz um alerta. Como é a saúde espiritual destas igrejas? Para os irmãos terem uma ideia, a cada dia fundam-se 17 novas igrejas independentes no Brasil. Preste atenção, a cada dia fundam-se 17 novas igrejas independentes no Brasil. Fora aquelas outras congregações, as bifurcações, as cisões. Então, isso é preocupante. E tem igreja como água. E igrejas que não estão pregando a palavra do Senhor. Nós devemos ensinar aos nossos alunos que a igreja do Senhor deve estar baseada na única infalível regra de fé do cristão, a Bíblia Sagrada. Então, se uma igreja é baseada na Bíblia Sagrada, essa igreja é uma igreja fiel. E esta igreja está reservada a essas promessas, a promessas de vida eterna. O comentarista destaca que essa promessa é para todo aquele que nele crê. Ora, aquele que nele crê é salvo pelo Senhor e, consequentemente, torna-se membro do corpo de Cristo, a igreja do Deus vivo. Então, para todos que creem que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador de nossas vidas, abandona os seus pecados, segue a Cristo, a esse é assegurado a vida eterna. E a vida eterna não é mérito algum,
nos foi dado de forma gratuita, graciosa por Jesus Cristo, através de seu sacrifício vicário na cruz. Então ensina a seus alunos que nós não podemos fazer nada para sermos salvos, porque Jesus já fez e já pagou esse preço na cruz do Calvário. Subponto de número 2, promessa de poder. Então, além de nós sermos salvos de forma gratuita, sem merecer, Jesus, Deus Pai, Espírito Santo, nos dá de forma graciosa o revestimento de poder. E é promessa de poder. Eu tenho, você tem, os nossos alunos possuem, todos nós possuímos promessas de receber o batismo com o Espírito Santo, recebemos os dons espirituais, dons ministeriais, dons de serviço, para que nós possamos edificar o corpo de Cristo, que é a igreja. Então convide os seus alunos a se debruçarem nesta gloriosa palavra de Deus. Subponto número 3, a promessa da glorificação do nosso corpo. Jesus Cristo, ao ascender aos altos céus, nos disse aos varões que estavam ali: para que vocês estão olhando aí? Esse mesmo Deus que está subindo vai descer para buscar a sua igreja. E nós somos esta igreja. Eu creio que nós somos a igreja do arrebatamento. E isso significa que Jesus Cristo vai voltar para nos buscar. E este corpo nosso, físico, corruptível, será revestido de incorruptibilidade. 1 Coríntios, capítulo número 15. Leia, professor. Então, essa promessa do nosso corpo, ele vai ser glorificado. E nós estaremos eternamente nos altos céus com Cristo Jesus. Amém? E vamos para o ponto de número 3. Condições para viver as promessas de Deus. E eu trago aqui, antes de nós adentrarmos neste ponto, um comentário que está na nossa revista Ensinador Cristão. Todo professor tem que adquirir esta revista. É uma revista muito sadia para as ministrações e para os conhecimentos. Eu marquei o que os editores colocaram. Eles falaram o seguinte: enquanto aguardam o cumprimento das promessas divinas, os crentes devem observar o que a palavra de Deus orienta a respeito das condições espirituais para viver o cumprimento de tais promessas. Ou seja, existem condições para que nós possamos viver as promessas de Deus. Foi falado na primeira aula as promessas condicionais, incondicionais, as promessas que nós podemos e devemos fazer a nossa parte, e aquelas promessas que pelo poderio de Deus já acontece. Por exemplo, foi dado o exemplo de Roboão, que tinha a promessa do reino ficar para a sua família, todavia ele não seguiu os caminhos retos e por isso foi tirado o trono de sua família. Então, existem essas promessas que nós devemos fazer a nossa parte. E nesse ponto de número 3 nos diz isso: condições para viver as promessas de Deus. É preciso crer. Ninguém vai receber as promessas de Deus se não crer. Nós temos que crer que existe um único e suficiente Salvador de nossas vidas. Devemos crer que Ele voltará para nos buscar e devemos crer que o revestimento de poder ainda é disponível aos seus filhos. E subponto número 2, é preciso ser fiel também. Nós devemos ser fiel ao nosso Deus. Mesmo que nós sejamos infiéis, o nosso Deus continua fiel. Mas nós devemos andar fielmente conforme Ele diz. A cada dia viver em santidade. Essa santidade progressiva. Então, nós devemos entregar as nossas vidas ao Senhor, confiar nele e ser fiel à sua palavra. Porque assim, já vamos para o subponto número 3, sendo fiel, você vai obedecer a Deus. E Deus requer obediência de todos nós.
Todos nós conhecemos aquele versículo muito conhecido: é melhor obedecer do que sacrificar. Então, nós precisamos obedecer a Deus e a sua gloriosa palavra, para que assim as promessas da igreja alcancem as nossas vidas, que somos partes integrantes da igreja, o corpo de Cristo. Sozinho, nós não somos igreja. Isso é uma falácia dos desigrejados. Sozinho nós não somos nada. Sozinho nós não somos ninguém. Mas com Cristo nós fazemos parte do corpo de Cristo. E assim nós possamos desfrutar das bênçãos celestiais e das bênçãos prometidas através de promessas divinas às nossas vidas. E eu vou ler a conclusão, porque a conclusão nos tece informações de suma importância. Diz o seguinte: as promessas de Deus para a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo são de grande valor espiritual. Como igreja, estamos integrados como os membros deste corpo espiritual. Por meio de Cristo, as promessas do Senhor são grandiosas para todos os que fazem parte da igreja. Eu, você, todos nós fazemos parte desta imensidão do corpo de Cristo. Glorifique a Deus por isso, viva a palavra de Deus e ensine aos seus alunos que nós devemos ser fiel, obedientes e crer nas promessas, porque assim nós seremos alcançados de forma graciosa. Muito obrigado pela sua presença virtual e convido-o a assistir às nossas próximas pré-aulas, a compartilhar este vídeo, comentar e aguardar a gloriosa vinda do Senhor Salvador Jesus Cristo juntamente com todos nós. Muito obrigado, a paz do Senhor.